colocar de pé, fechar os nossos olhos esta noite, mais uma vez. E eu vou fazer uma pequena oração, não muito grande, amém, glória a Deus, mas nós vamos fechar os nossos olhos, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço que em nome de Jesus te faças presente neste lugar. Tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu disser, Senhor, venha diretamente de Ti. Que não seja eu, que não seja o meu espírito, mas que sejas Tu, que o meu eu diminua e o Teu cresça, Senhor. Que sejas Tu neste lugar. Que sejas Tu a falar com cada um que aqui está, aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vamos fazer assim a nossa mão. Glória a Deus. E vamos virar para o irmão do lado. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. E vamos bater a mão. Amém. No irmão e dizer assim: Viva Jesus. Vá lá, 1, 2 e 3, viva Jesus, vá lá outra vez, viva Jesus, vá lá, viva Jesus, amém, glória a Deus, só eu é que disse, não vi os irmãos a dizer, viva, amém, podemos sentar então, os irmãos lá em casa, eu hoje vou falar, eu normalmente falo muito, mas os irmãos dizem assim, chega, amém, mas eu hoje vou falar pouco, mas direto, diga ao irmão de lado, e a pessoa que está em casa, para abrir mais uma vez em Êxodo. Nós há bocado abrimos em Êxodo, amém? Isto é para os irmãos andarem aos saltos, vão para ali, vão para lá, vão para ali, vão para lá, amém? É engraçado que com um livro nós podemos andar anos para trás, anos para a frente, anos para trás, anos para a frente, é só, amém? Mas hoje vamos uns anos para trás, mas com uma palavra para hoje, para nós, que é isso que a Bíblia faz. Êxodo 3, aleluia, eu vou ler um pouco do que aqui está. Capítulo 3, vou começar do 1, amém, glória a Deus. Vamos estar com atenção porque eu vou ler um pouco e depois vou falar um pouco, amém. Depois vou ler outro pouco e vou falar outro pouco, amém. É tudo aos poucos, se começar aos grandes, irmãos já sabem. Diz assim então, já todos abriram? Glória a Deus. Diz assim, Êxodo capítulo 3, irmãos lá em casa, capítulo 3 de Êxodo, versículo 1 nos diz assim: E apacentava José o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava, ou não se queima. Glória a Deus. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele de modo, amém, glória a Deus, bradou a ele de modo, glória, diz assim, e vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus e a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse assim: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E depois lá está o tal versículo fantástico, maravilhoso, que nós lemos há bocado, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E depois mais à frente, vamos ler aqui um pouco mais à frente, glória a Deus, aleluia. Moisés no versículo 13 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, o que lhes vou dizer? O Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me irão dizer:
Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou. Digam nada assim. Deus quando fala, fala. E quando fala, arrebenta. Diz assim a palavra de Deus no versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Amém. Eu sou o que sou. Amém. Vamos pôr a mão no nosso coração e vamos dizer assim: o eu sou o que sou está dentro de mim. O único que pode dizer eu sou está lá. Nós não somos nada, só Deus pode dizer eu sou, né? Glória a Deus. E diz, então a palavra de Deus, estamos nós a falar um pouco, vamos voltar um pouco atrás, no versículo 4, vendo o Senhor que se virara para lá, ou seja, Deus viu que Moisés se virou para examinar, né? A sarça que estava a arder, mas não queimava. Diga, irmão, assim, Deus faz coisas maravilhásticas. Faz arder, mas não queima. Amém. E o que aconteceu ali? Aconteceu aquilo, e Moisés foi para lá. E o próprio Deus lhe disse assim: calma! Diga, irmão, assim, atenção! Não é tensão, não é tensão, é atenção. Amém, Sandra? Glória a Deus. E o que é que Deus disse? Deus disse: tira os sapatos. Este lugar é santo. Amém. E o que é que eu quero dizer esta noite? Não é que eu também posso fazer, eu posso tirar os sapatos. Amém. Não é verdade? Posso tirar os sapatos, posso tirar as meias. Não é verdade? Os pés todos sujos por causa das meias. Não é? Mas não era isto que Deus queria falar com ele. Não era que Deus quisesse... Diga, irmão, nada assim. Será que Deus queria criar uma nova moda? A moda dos descalços? Diga, irmão, nada assim. Não era isso, não era isso que Deus queria criar. Deus não queria criar a moda dos descalços. Embora que às vezes sabe bem andar descalço. Não é? Amém. O que é que Deus... Vamos ver o que é que Deus falou a ele. Deus lhe disse assim. Ele ia se aproximando e ele disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus. O que é que ele quis dizer com isto? Diga, irmão, de lado assim: tens muitos sapatos na tua vida. Eu posso dar um exemplo que a religião é uma bota daquelas difícil de descalçar. Não é? Mas Jesus chega ao pé de nós e diz assim: tu, solta, descalça essa bota. Amém. E nós descalçamos aquela bota e podemos avançar um pouco mais. E depois vem o nosso orgulho. E Deus nos diz outra vez: descalça-te porque estás em terra santa. E nós descalçamos o orgulho. O que é que isto quer dizer? Moisés chegou diante de Deus. Moisés pôde estar ao pé de Deus na sarça ardente. Mas Deus lhe disse a ele: descalça-te. Amém. Vamos dizer para nós mesmos: qual é o sapato que eu tenho que descalçar para chegar diante de Deus? Amém. Às vezes a minha vida, o sofrimento da minha vida parece ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que parece que eu não consigo chegar a Deus. Não é? Às vezes parece que nós estamos dentro de um poço tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo. E aí Jesus chega ao pé de nós assim: descalça-te. Amém. Normalmente nós costumamos falar aqui e dizer aos irmãos que quando nós estamos na casa de Deus, isto é como se fosse um trabalho qualquer. Os problemas muitas das vezes ficam à porta. Porque nós vimos adorar a Deus e nós temos que estar descalços. Não é descalços de sapatilhas, nem descalços de sapatos, nem, não é isso que eu quero dizer esta noite. Eu quero dizer que nós temos que estar descalços das coisas do mundo. Amém. Diga ao lado assim: descalço. Não é, Sandra? Descalço das coisas do mundo para conseguir chegar a Deus, para conseguir falar com Deus. Porque se nós formos ver aqui, quando é que Deus falou com Moisés? Depois dele descalçar a bota. Não é? E ele viu. E ele disse a Moisés: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isto quer dizer o Deus do passado,
o Deus do presente e o Deus do futuro. Amém. Glória a Deus. Quer dizer que Deus é o início, o meio e o fim. E Ele não falou com Moisés até que Moisés descalçasse aquela bota. Amém. Até que ele descalçasse as sandálias, descalçasse aquilo que tinha nos pés. Porquê? Não é que a sapatilha ou o sapato ou a bota seja uma coisa fantástica que Deus não queira, não. Não é que Deus quisesse criar uma nova moda, a moda dos descalços. Ai, que lindos os meus pezinhos, não é? Ai, os meus pés, olha, as minhas unhas, engraçado, não é? Até ao dedo grande do pé, as unhas são todas redondas. São mais redondas que as tuas, olha lá, olha lá. Amém. Não era isso que Deus queria. Deus simplesmente queria que nós largássemos o mundo. Amém. Deus queria que nós atirássemos, aleluia, o mundo para fora da nossa vida. Amém. Deus queria que nós agarrássemos naquilo que muitas das vezes nos protege os pés, não é? Nós confiamos aonde? Para andar no chão, na rua. É na sapatilha, é nas meias, é em tudo e mais alguma coisa. Para quê? Para não nos aleijarmos. E porquê é que Deus disse aquilo? O próprio Deus chegou diante de Moisés e disse aquilo. Porquê? Porque aquilo que protegia muitas vezes o Moisés das pedras que andavam no monte e aquelas coisas todas era o quê? Não era mau cheiro, não. Não vale a pena não ir lá atrás estar com coisas, não era mau cheiro. Amém? Porquê? Porque Moisés iria andar descalço. Diga, irmão, lá assim, descalço. O pezinho como veio ao mundo. Diga, irmão, de lado assim, pezinho, pezinho, como veio ao mundo. Amém. Quantos aqui é que andavam no meio do punhal descalços? Amém. Com aquelas escarumas todas no chão, aqueles picos, aquelas coisas. Mas Deus ali mostrou a Moisés o seguinte: vai em frente, confia em mim, larga essas proteções do mundo e confia em mim. Larga. Amém. Vamos descalçar a bota da religião. Rua, não posso descalçar mais, não é? Eu não posso descalçar mais agora, eu não posso descalçar mais. Vamos descalçar a bota do orgulho, a bota do nosso eu para fora. Ai, a sabedoria é minha, não. A nossa sabedoria temos que descalçar a bota para poder ouvir Deus falar. Amém. Eu falei há pouco que nós não somos nada, não é? Falámos ali, nada se compara. Porquê? Porque Deus é o dono digamos que da sabedoria. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo. Ele próprio diz o que é que nós lemos aqui no versículo 14. Ele diz o que? Disse Deus a Moisés: quando falares com eles, diz que eu sou o eu sou. Né? Amém. Olha o dedo do pé. Amém. Quantos aqui é que andavam na rua às escuras? Né? Descalços. Amém. Mas espiritualmente é isso que Deus quer demonstrar ali. Amém. A confiança que nós temos que ter em Deus é como se nós andássemos na rua às escuras descalços. É confiar que Deus diz: ali à frente está um móvel, então eu vou até ali e quando chego ao móvel eu desvio-me porque Deus me disse que está ali o móvel. Não deixes, Deus diz assim: dá 2 passos à frente, não deixes mais, senão vais pisar assim uma coisa muito mal cheirosa. Não é? E nós damos os 2 passos e não damos mais. Amém. Aí é que nós temos que viver. É essa a fé que nós temos que viver. Porque o próprio Deus disse a ele: não te chegues para cá, tira os teus sapatos. Tira o teu orgulho, tira o teu ser, tira o teu entender. Como é que no entender de um homem uma sarça arde sem arder? Porque Deus age assim. Amém. A sabedoria de Deus é tão grande que eu hoje nem saberia. Eu, há um tempo atrás, nem fazia a mínima ideia que ia tirar uma sapatilha de cima do púlpito. Amém. Houve um político qualquer que levou com um sapato ou com uma sapatilha, ou o que é que foi. Estas aqui saltaram. Atirei-as fora. Porquê? Deus nos quer revelar a nós, dizer a nós que nós temos que confiar nele. Porque o agir de Deus é diferente do entendimento do homem. Amém. Eu estive a ler ontem
Não me recordo bem o versículo, mas acho que é em Coríntios, se eu não me engano, que fala que a loucura, ou em Coríntios ou em Romanos, fala que digamos que a sabedoria do homem, ou digamos que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Ou seja, Deus, digamos que trabalhando loucamente, não é? Agindo loucamente é muito mais sábio que o homem. Dá para entender isto? Não dá? Amém. Os irmãos não precisam de procurar, amém? Glória a Deus. E, mais uma vez, nós olhamos para isto e nos diz no versículo 2, capítulo 3, versículo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Diga, irmão, nada assim, Deus age e ninguém pode impedir. Amém. Irmãos, ainda que o impossível pareça impossível, Deus age. Amém. Glória a Deus. Deus age em todas as situações da nossa vida. Quando o homem diz assim, esta doença é fixa, é crónica, é impossível a cura. Quando o homem chega ao pé de nós e diz assim, tu estás num problema que vais ter a vida toda. Amém. É aí que nós temos que abrir a nossa boca e dizer assim, quando é impossível para o homem, é completamente possível para Deus. Quando é impossível para nós avançar, aí é que Deus age e aí é que Deus opera. Amém. Diga, irmão, nada assim, quando é impossível a situação onde tu vives, Deus vai agir. Tem fé nisso que Ele age. E eu não estou a falar porque me apetece falar, não. Eu estou a falar porque eu já vivi várias situações disso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esta igreja, eu próprio de cantar, amém. Eu nunca cantei na minha vida. Eu sempre fui aquela pessoa que era passada como nada, né? Amém. E os irmãos hoje conhecem-me não por mim. Eu tenho vários vídeos que eu hei de mostrar, que já se mostrou aqui. E eu antigamente a cantar, não é? Nossa irmã Sandra, não sei se chegou a ver. Amém. Glória a Deus. Que é para a minha glória? Não. Porquê? Porque eu tirei as sapatilhas e avancei. Amém. E hoje eu posso cantar, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Porquê? Porque eu estou ao abrigo de Deus. Diga, irmão, assim, se nós queremos estar ao abrigo de Deus, nós temos que deixar o mundo, as coisas do mundo de fora e atingir a Deus. Atingir a Deus. Nós temos que chegar diante de Deus de tal forma que Ele chega ao pé de nós e diga assim, ei, para.